Fala pessoal, seja muito bem-vindo aí à nossa terceira aula, tá? Hoje a gente vai falar de grupo de pontos, tá? E também a criação do arquivo FLD, que nada mais é que as codificações que vêm direto de campo, né? Vocês sabem que aquelas codificações que vêm na estação total, aquelas descrições que a gente coloca, por exemplo, GU, que seria guia, árvore, que seria árvore, né? Enfim, aquelas codificações que a gente acaba deixando sempre com 2 dígitos ou 3 quando é possível, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou só contar uma historinha muito bacana para vocês. No ano de 1998, a gente foi fazer um levantamento. Eu tinha uma empresa em 1998, a gente foi fazer um trabalho de telecomunicações entre Cachoeira do Sul até Uruguaiana, né? Mais ou menos em torno de 498 quilômetros de ferrovia a gente foi levantar. E nessa época, a codificações, de que forma que era? Ele era um papelzinho, a gente escrevia um papelzinho, e lá naquele papelzinho a gente colocava número 1, cerca, número 2, poste, número 3, lago, número 4, banhado, enfim. A gente colocava lá os elementos, porque quando a gente chegasse com essas codificações do equipamento que a gente utilizava, que na verdade era uma estação distangular, ela fazia as leituras, porém ela não gravava internamente naquela época. A gente utilizava uma coletora HP 48G+, se eu não estou enganado, ou GX, tá? E aí a gente pegava depois de tudo gravado lá dentro, dava pau pra caramba, né? Na época lá, dava muito trabalho para a gente, para conseguir terminar esse trabalho de 498 km, ficamos um ano e meio lá. A gente nada mais, nada menos, utilizamos 5 coletores, estragou as 5, só a última que não estragou porque a gente comprou e já estava no final e terminamos o trabalho. Mas só para você ter uma ideia, gastamos 5 coletoras para a gente conseguir fazer esse trabalho, para você ver que a memória não era tão bacana e a velocidade de comunicação não era bacana entre os dois dispositivos, e acabava dando esse monte de pau, né? Então, para vocês verem como é que as coisas hoje estão muito mais fáceis, né? Os equipamentos são muito mais fáceis do que aquela época, tá certo? Bom, então vamos lá, pessoal, vamos começar aí agora a nossa aulinha, tá? E vamos se concentrar aí nessa aulinha, que vocês vão aprender bastante aí como vai criar grupo de pontos, tá joia? Bom, vou mudar a cena aqui agora. Bom, agora a gente está aqui na cena, vamos entrar nessa cena aqui. Vou até fechar aqui. Não, vou deixar aberta mesmo, tá vendo? Já está nessa tela nossa, deixa eu só verificar se está na tela. Beleza, está na tela. Essa daqui é o seguinte: como que a gente cria um grupo de pontos? A gente já está naquele arquivo que a gente criou inicialmente, tá? Vocês vão precisar daquele arquivo CRD, tá? Que você baixou lá na segunda aula, para a gente dar continuidade nesses estudos, tá? Primeiro passo disso daí, o que a gente vai fazer? A gente vai setar o arquivo CRD aqui no item 3D Point Draw. Você vai aqui em CRD, tá certo? E você vai buscar aquele arquivo CRD, que ele se chama, se eu não estou enganado, é só vir aqui no arquivo CRD, ou vocês procuram lá na pasta, chama curso Survey. Vamos setar, não é abrir um novo, tá? Você vai buscar um existente. Vamos clicar em Open, tá? Feito isso, ele já setou o arquivo existente. No entanto, que se eu fizer aqui qualquer tipo de edição aqui desse arquivo aqui na edição, ele vai abrir a lista de arquivo de pontos. Se você achar melhor em abrir, vim aqui na aba Job e vim na parte Drawing Explorer, ele vai abrir aquele item e vai mostrar para você o que você fez aqui durante todo esse trecho, tá certo? Vou até apagar esse arquivo FLD aqui. Tá, eu vou apagar esse arquivo FLD, vou remover ele, tá certo? Porque a gente não codificou, tá joia? Então, que é o primeiro passo aqui, pessoal, a gente vai criar primeiro, ensinar vocês a criar o grupo de pontos, para depois a gente ir para o grupo FLD. Então, o que vocês precisam ter em mente quando vocês vão trabalhar com esse tipo de arquivo? Vocês têm que ter em mente que todos os arquivos são bancos de dados externos, que cada arquivo ele está numa pasta discriminada por você, que vai ficar fácil de você achar depois esses elementos, tá? E o que você vai fazer aqui agora? Vamos criar primeiro o grupo de pontos. Mas antes de criar o grupo de pontos, eu vou ensinar vocês, vamos fazer primeiro 3 layers, tá? Um layer de guias, um layer de poste, tá certo? E um layer de árvore.
Então eu vou clicar em LA, vou digitar em LA. Está LA, tá certo? Ele vai abrir aqui a camada de layers aqui para mim. E vou digitar aqui new, vou colocar um T na frente, tá? Que vai ser de topografia e vou chamar isso aqui um layer de guias existentes, tá? Vou criar mais um, vou clicar um T na frente, vamos chamar de postes existentes. Vou criar um outro que vai se chamar árvores, tá? E cada um deles eu já vou colocar uma cor. A cor do layer árvores eu vou colocar 84. A cor do poste eu vou colocar um vermelho, tá? E a cor da guia eu vou deixar aqui no amarelo, tá? Só para a gente poder identificar isso depois. Criamos, vamos fechar aqui agora, já está criado. Agora, o próximo passo, a gente vai criar o grupo de pontos, tá? Então, vamos criar um ponto, que nem a gente fez lá, um grupo de ponto de guias, um grupo de ponto de árvores e um grupo de ponto de poste, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos aqui em Point Draw, tá certo? Vamos clicar aqui, ó, em PNT Group, vamos Point Group Manager, tá certo? Vamos criar um grupo de pontos, no qual ele vai chamar guias, tá? Você pode escrever aqui guias, tá? E a descrição dele vai ser guias existentes, tá? Aí eu vou desabilitar esse include all, porque senão ele vai selecionar todos os pontos. Vou clicar na descrição aqui, como que é a descrição desse elemento. Eu vou colocar GU, porque eu coloco o guia sempre como GU, tudo maiúsculo, tá ok? Então, toda vez que ele for setar, que a gente lançar esses dados aí dentro, automaticamente ele vai buscar todos os códigos de guias, tá? Então, por exemplo, ó, se eu setar aqui agora, buscar, ele vai ver que ele vai colocar toda a numeração aqui e vai buscar tudo que é código GU. Eu vou dar um select by coisa aqui. Um select by from list, tá vendo? E ele já colocou aqui para mim tudo que é GU, tá bom? Então eu crio e vou dar um save, tá ok? Então ele já criou lá 276 pontos, tá vendo? Ele achou um ponto só que tá com GU. Tudo bem. Isso é só para a gente fazer um teste. Vamos agora em create agora, outro grupo de pontos chamado postes. Tá? Vou colocar maiúsculo, acho que fica melhor, tá? Postes. Descrição, você vai colocar postes existentes. Certo? Não vou incluir todos. A descrição da codificação minha vai ser chamada PO, que significa postes, em letra maiúscula. E vou salvar. Ele criou um outro grupo de pontos. Ó, você pode ver que ele já achou no arquivo CDR lá tudo que é relacionado a ponto. Tá vendo? Naquele arquivo CDR que a gente fez. Vou criar um outro grupo de pontos aqui agora, que a gente combinou, que vai chamar árvores. Árvores, tá? Não vou incluir tudo, tá? Vou querer que ele inclua a descrição. Tudo que estiver na descrição arv, ele vai buscar esse código e vai jogar para dentro do grupo de pontos de árvores. Então, vou escrever aqui árvores existentes e vou salvar. Então, a gente criou um grupo de pontos. Olha lá, tudo que é árvore, ele já identificou tudo que é árvore e jogou aqui dentro, tá vendo? E vamos clicar em OK, tá? Até aí deu para entender a questão do grupo de pontos, né, pessoal? Bom, agora o que a gente vai? Vamos criar o arquivo FLD. Mas antes de eu criar o arquivo FLD, eu quero mostrar aqui no canal, tá certo, pessoal? Aqui no canal, quando vocês vierem, pessoal, aqui no canal, em qualquer aula que você for olhar nossa aqui, tá? A aula aqui que estou fazendo para vocês, tá certo? Deixa eu só
Aí vocês vão vir aqui nessa aba aqui onde que estão as descrições, vai ter aqui uma introdução daquela aula, tá ok? Vai ter um link aqui de estudos, né, do Google Drive que eu deixei para vocês que é baixar, que nem nessa aula aqui tá os arquivos TXT, igual ele tá falando aqui, você baixa esse arquivo e salva esse arquivo lá no seu computador para você acompanhar as aulas. Outra coisa que a gente tem aqui, pessoal, que é para ajudar o canal, tá? Algumas vendas de alguns acessórios de topografia, tipo bastão de GPS, tá vendo? Se vocês têm interesse em comprar e ajudar o canal, mas compra pelo link, caso vocês tenham interesse de comprar, compra pelo link aqui, vai ter os bastões, vai ter aqui, eu sou afiliado do Amazon, eu vendo alguns acessórios lá dentro da Amazon, como afiliado, tá? E criando também as aulas aí e colocando esses itens para vendas, tá? Porque aí ajuda o canal e eu também consigo manter aí, porque queira ou não queira, eu tenho que às vezes dar uma manutenção numa câmera, comprar um microfone melhor, para a gente conseguir fazer as videoaulas, tá certo? E se vocês querem, por exemplo, um bastão aqui, ó, um bastão de alumínio de 8 metros, tem também, vocês clicam lá, vai ter um bastão de alumínio, vai estar aqui a descrição dele, tudo certinho, os valores que está custando isso daqui. Sempre pelo link, tá, pessoal? Aí vocês vai lá, a compra pelo link, aí automaticamente o canal já vai receber essa comissão aí da venda desse bastão, tá? Aí a gente tem N aqui acessórios para topografia, temos um mini prisma aqui de base magnética, que é um excelente prisma aí que você você parafusa essa pecinha aqui de baixo, tá vendo? E depois aí ele é magnético, você coloca lá, você roda para qualquer setor que você quiser, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então, caso vocês queiram ajudar o canal e também que vocês estejam precisando de algum acessório, ou um drone, um rádio comunicador, um tripé de madeira, alvo refletivo de 3 centímetros, né? Aí tem vários itens aqui na descrição que você pode comprar, beleza? Então vamos voltar à aula aqui agora, pessoal. Bom, a gente estava falando que a gente acabou de criar grupo de pontos, agora a gente vai criar o arquivo FLD. Talvez, pessoal, esteja aqui, ó, bem nessa aba Field to Finish, pode ver aqui, ou talvez na hora que vocês abrirem aí, pode ser que esteja dessa forma, tá vendo? Ou pode ser que esteja nessa outra forma aqui, tá vendo? Ele aparece aqui, mas tem que estar escrito Field to Finish. Então você vai achar esse elemento aqui, Field to Finish. Aí você vai vir aqui em Edit, Field to Finish Code, tá vendo? E o que que você vai fazer aqui? Você vai criar um arquivo FLD. O que que é o arquivo FLD? Nada mais é que são as mesmas descrições que você trouxe da estação total. Então, que você criou na estação total, você tem que colocar aqui dentro, tá? Eu vou clicar em New, vou salvar lá na pasta que eu criei aqui um arquivo aqui. Deixa eu ver aqui, Browse. Eu criei uma pasta aqui. Vamos aqui em área do trabalho, curso Survey, topografia, FLD, e vou salvar em cima desse curso Survey, tá? Aí vocês dão o nome que vocês quiserem. Vou salvar, tá certo? E vou clicar em Open, tá? Esse daí eu só vou ensinar vocês eu criei esse arquivo só para ensinar para vocês como é que vocês vão criar essas codificações, tá? Vou clicar aqui agora em Open, tá certo? E aqui abre essa caixa de diálogo onde a gente vai criar as nossas codificações. As codificações, ela pode ser feita por categorias, tá? Você pode ter uma categoria de levantamento no qual você tem uma codificação somente para plano altimétrico, uma codificação para quem trabalha com linhão, ele vai fazer levantamento de linhão, tem algumas codificações diferentes, e você pode criar, que é aquelas redes de alta tensão, você pode criar uma codificação somente para essa categoria de rede de alta tensão. Eu vou criar uma categoria aqui onde a gente vai colocar todos os nossos códigos dentro dessa categoria. Então a gente vai clicar aqui em adicionar, em categoria, vou criar uma categoria chamada plano altimétrico. Tá? Vou escrever tudo maiúsculo, aí vocês veem do jeito melhor que é mais fácil. Plano altimétrico. E vou clicar em OK. Tá? Clicando em OK, ou seja, já criamos a categoria aqui plano altimétrico e a gente vai adicionar toda a nossa codificação dentro dessa categoria. Então a gente vai aqui na definição de códigos, aqui Code Definition, tá? Vamos aqui adicionar uma categoria. Vamos adicionar primeiro, a gente não criou lá uma de guias, tá vendo? Então vou criar um código GU, que para mim é guias. O nome do código vai chamar guias existentes.
e a descrição vai ser também GU, tá certo? Em que layer que você quer mandar essa codificação? Eu quero colocar num layer que a gente já fez de guias existente, tá? Que cor que você quer? Eu quero sempre deixar na by layer. Por que by layer? Porque ele sempre vai buscar a cor do layer que você configurou, tá certo? Aqui, nessa parte aqui de atributos, de blocos aqui, ó, você pode também destrinchar isso aqui de outras formas. Por exemplo, esse atributos e formatos aqui nada mais é que esse atributos layout ID. O que que é? Se você clicar aqui no preview, ele vai criar os seus pontos dessa maneira. Se você clicar aqui no número 2, você vai ver que ele mudou o esquema e ficou alinhado o ponto, elevação e descrição, tá certo? Eu vou deixar aqui no 2, tá? Eu não vou mexer com essa parte de scale aqui agora, tá certo? Porque a gente tem autonomia de mudar isso lá no resize aqui no point label, tá? E aqui em atributos, aqui em entidade, que tipo de entidade que é isso que você está fazendo? É um ponto. Tá certo? Você não está desenhando uma linha, então é um ponto, tá certo? Beleza? Até acho que deu para entender, tá certo? Outro detalhe, se vocês quiserem separar todos os seus atributos, o que são os atributos? São os textos que são separados do ponto. Por exemplo, você tem ponto, você tem elevação e você tem cota, tá? Então, se você selecionar aqui em point e dar um set, ele vai criar os layers tudo separado, tá certo? Tudo relacionado à guia, tá vendo? Aí você tá vendo, ó, tudo que é número de ponto vai estar no layer, tudo que é número de ponto vai estar dentro desse layer, e aí ele vai criar um outro elemento de elevação aqui na frente. Eu não acho necessário, mas se vocês acharem por bem, pode deixar isso aqui em points e alterar lá a camada de layers. Eu vou deixar aqui em none, tá bom? Beleza, feito esse elemento, agora a gente vai escolher uma simbologia para esse ponto de guia. Eu vou clicar aqui em símbolos, vou selecionar aqui em set símbolos, tá vendo? É uma categoria de pontos e vou escolher aqui um item que mais cabe lá no meu desenho. Tem N tipos, aí é a sua escolha. Escolha sempre dentro da norma da NBR 1333 de legendas, tá? Vamos clicar aqui nesse item, tá? Vamos dar uma altura de texto de altura de ponto de 0.05, tá? E vou clicar em OK. Tá certo? Então ele criou esse elemento aqui, tá certo? No qual quando ele for, outro detalhe, vamos editar aqui, pessoal, que eu acabei esquecendo de um detalhe. E no point group desses guias existentes que a gente estava criando, você pode, tudo que for GU, ele vai jogar dentro do grupo de pontos que a gente criou aqui no Point Group Manager, tá? Então, tudo que você criar, ele vai jogar no layer existente, na cor que você selecionou, vai selecionar os pontos, a simbologia de ponto que você pediu para trabalhar e também ele vai jogar no grupo de pontos que você selecionar, tudo que tiver dentro dessa descrição e desse código. Então, vou selecionar aqui, ele vai para o grupo de pontos. Deixa eu só ver aqui que ele não criou o grupo de pontos. Por que não veio o grupo de pontos? Tá, tudo bem, mas de qualquer forma ele não criou lá, eu vou criar aqui. Você pode digitar diretamente aqui, escrito, você pode escrever guias existentes, certo? E vamos clicar em OK e salvar. Então, tudo, se eu vir aqui no Edit, novamente, você vai ver que todos os grupos, tudo o código tiver em GU, ele vai jogar para dentro dessas guias existentes, tá? E assim sucessivamente você vai fazer para os outros itens. Vamos criar um outro, tá? Salva. Vamos adicionar agora o de árvore. O código era arv, tá? A descrição árvores. Descrição aqui vai ser arv, tá? O layer, a gente criou lá é árvores, ok? Ele já colocou, como eu deixei em by layer, ele já buscou a cor do layer que a gente criou, tá certo? Vamos deixar os elementos aqui de seleção que a gente pediu. Ele vai ser um ponto, quero uma simbologia de árvores desse camarada, clico em set point symbol, vou lá em tree, escolho qualquer árvore que eu quero. Vou clicar uma árvore aqui e vou deixar no tamanho de 0.10, tá? E vou clicar em OK. Nessa line type eu não vou entrar ainda no mérito, porque aí eu vou dar uma aula somente de Field to Finish, onde que vai fazer os desenhos automaticamente, tá certo? Vou clicar em OK. Então, todos os itens, todos os códigos que tiver em árvores, ele vai jogar para o layer, voltando aqui no Edit,
para o layer de árvore e vai jogar para o grupo de ponto de árvores, tá? Que você tem que criar aqui, tá ok? Então, tudo que tiver nesse código, ele vai jogar nesse layer, vai jogar nesse grupo de ponto de árvores, aí você vai em simbologia e ele vai jogar também dentro dessa seleção de desenho que você pediu em simbologia, tá ok? Então, vamos clicar em OK. Salva. Vamos adicionar um outro item lá que a gente tinha falado que é post. Normalmente a codificação de post eu coloco PO. O nome completo disso é postes baixa tensão, um exemplo, tá? Descrição vai ser post mesmo, vamos deixar PO. O layer que você quer, você vai selecionar o layer de posts, tá? Você vai escolher aqui agora, tá certo? Um grupo de pontos para onde que ele vai chamar postes. Então, tudo que é PO vai para dentro do grupo de ponto de postes, tá? E dentro desses layers que a gente criou, tá ok? Não vamos mexer com a escala. Vamos escolher uma simbologia para poste, tá? Vamos ver aqui o que a gente tem de simbologia. Vamos aqui em points. E vamos escolher o mais próximo da norma. O mais próximo da norma que a gente tem é esse camaradinho aqui, ó. Tá vendo? Ponto. Vou deixar com o tamanho de 0.10, vou deixar aqui. Vou clicar em OK, certo? E vou salvar. E ele salvou dentro daquele elemento que a gente criou lá inicialmente de grupo de pontos.fld, tá certo? Então, é assim que cria isso. Então, toda vez que você puxar o seu arquivo CRD, que está setado aqui, ele vai ler esse arquivo FLD e vai fazer todas as ações que você pediu lá dentro de cada código que você fez, tá bom? Beleza? Vamos dar um save e vamos salvar. Beleza. Lá, pessoal, vai estar um link nesse terceiro vídeo do arquivo FLD que vocês vão utilizar no final, tá? Por que eu deixei esse arquivo? Para vocês poderem entender esse arquivo que eu te passei, com a junção do CRD também, que está na segunda aula, no link da descrição lá, está o download do arquivo TXT, que depois você cria o CRD na segunda aula, tá? Que você vai precisar utilizar aqui, que nada mais é que a gente setou o arquivo, tá vendo? Existente, que é o curso Survey, tá? Vou clicar em Open aqui, tá certo? Vou apagar isso aqui, a gente já fez o CLD, porém a gente não vai usar esse código Survey, a gente vai usar o outro que para vocês poderem entender. Como é que vocês fazem? Mesma coisa, vocês vão clicar aqui em Field to Finish, vocês vão clicar nesse elemento aqui, ó, Edit, tá certo? E você vai carregar esse daqui, ó, esse Vagula aqui, já tá todos os códigos lá, já para esse arquivo TXT e arquivo CRD que a gente montou na segunda aula. Vamos dar um Open, tá? Tá tudo aqui e vou fechar, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai clicar aqui nessa aba e Draw Field to Finish. Clica nesse elemento, tá? Ele vai fazer o desenho automático, porque esse arquivo TXT eu já fiz todo o levantamento, pensando já como que eu ia trabalhar o menos possível em fazer um desenho. Vocês vão verificar que ele vai fazer o desenho automático. Vou clicar em OK. Tá certo? Ele está falando que tem 979 pontos, tal, né? Que ele está utilizando o Field to Finish aqui, Vagula, o arquivo FLD Vagula, que o tipo a coordenada que ele está buscando para que ele vai desenhar é o survey do curso, que está desde o começo da aula, tá lá que a gente fez, né? E vamos clicar em OK. Vamos aguardar ele fazer o desenho, todo o processo do desenho agora. Você veja aqui embaixo nessa abinha que ele está fazendo todo o desenho, tá vendo? Ele já está desenhando, olha lá, automaticamente ele já fez todo o desenho, tá certo? Já das linhas, tá vendo? Aqui é um muro, tá vendo? Já coloca também já no layer, viu, pessoal? Tudo ele coloca no layer certo, tá? Deixa eu dar um MO aqui, ó, pra gente ver aqui se ele colocou no layer, ó. Ela tá aqui é um muro, eu sei que é um muro, ela já jogou pro layer de muro, ele já jogou pro layer de sarjeta, deixa eu ver se ele jogou pro layer de guia. Já jogou pro layer de guia, tá vendo? Então, vamos ver a árvore aqui. A árvore ele já jogou no pro layer. Ele jogou também já a árvore também pro layer de árvore. Então, ele tá tudo com layer. Tudo com layer e dentro das ações que você pediu lá dentro do Field to Finish. Tá bom? Bom, pessoal,
Eu acho que é isso aí, que já deu bastante tempo de aula. Não adianta fazer muita coisa que depois fica muito pesado para vocês, e aí dá tempo de vocês ficar indo e voltando lá no YouTube, né? Você tem essa autonomia para fazer isso e voltar quantas vezes você quiser para você entender da melhor forma possível essa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no sininho, no sininho das ativações, das notificações, tá? E também seguir o canal nosso lá. Isso aí vai ajudar bastante, tá bom? Um abraço aí, espero que vocês tenham gostado da aula.